Eu sempre achei que o parafuso de expansão conseguia fixar um objeto na parede porque o parafuso era apertado com força suficiente, até o momento em que vi a bucha se expandindo dentro do furo no concreto. Foi aí que percebi que o que realmente prende o conjunto não é a rosca, mas sim um travamento interno contra a parede. Ele não atravessa o outro lado da parede e também não usa a porca do outro lado. Então, porque quanto mais aperta, mais firme ele fica. Hoje vou mostrar em um vídeo o que é um parafuso de expansão, porque ele fica cada vez mais firme quando é apertado, quais tipos devem ser usados em cada situação e, por fim, explicar de uma vez as 4 etapas da instalação correta. Depois de assistir, você vai saber quais podem ser usados e quais nunca devem ser usados de qualquer jeito. Primeiro, o que é um parafuso de expansão? Em poucas palavras, ele é um elemento de fixação feito para concreto, tijolo maciço, rocha e outros materiais rígidos. Um parafuso comum prende porque a rosca entra no material, mas o concreto é duro e quebradiço. Não dá para a rosca penetrar como acontece na madeira. Então os engenheiros tiveram outra ideia. Já que não é possível prender pelo lado de fora, o parafuso aumenta de espessura dentro do furo e trava a parede por dentro. Esse é o princípio mais importante do parafuso de expansão. Ele não prende porque entra rosqueando, mas porque se expande e trava. Antes da instalação, primeiro é preciso fazer um furo no concreto com uma furadeira de impacto. O diâmetro e a profundidade do furo precisam estar dentro das medidas corretas. Depois disso, o parafuso de expansão é colocado inteiro dentro do furo. Nesse momento, ele ainda está solto e não tem capacidade de fixação. Então, quando ele começa a prender, a resposta está no momento em que a porca é apertada. Conforme a porca é apertada, o cone interno é puxado para dentro da bucha de expansão. O cone vai ficando cada vez mais grosso e força a bucha a se abrir. No final, ela fica pressionando com força a parede do furo. Nesse momento, a parede exerce uma força de reação sobre a bucha e a bucha aperta a parede. Entre os dois, surge uma grande força de atrito e de compressão. O parafuso fica como se tivesse crescido dentro do concreto e se torna muito difícil de arrancar. Ou seja, ele não fica pendurado na parede, ele fica expandido e travado dentro dela. Mas a situação não é tão simples assim. Se a parede for de tijolo oco, bloco de concreto celular, ou se o concreto não tiver resistência suficiente, continuar apertando pode fazer a parede rachar antes mesmo de o parafuso prender. Por isso, não é verdade que quanto maior a expansão, melhor. A parede precisa ser resistente o suficiente para suportar essa grande pressão interna. Por causa disso, os engenheiros criaram diferentes tipos de parafusos de expansão para diferentes aplicações. O mais comum é o parafuso de expansão com bucha externa. Ele possui uma bucha por fora e um cone por dentro. Depois de apertado, a bucha se expande e pressiona a parede do furo. Sua estrutura é simples, o preço é baixo e a instalação é rápida. É muito usado em concreto e tijolo maciço para fixar suportes, corrimãos e bases de equipamentos, mas ele é